consequência das suas opções, das suas alianças, das suas escolhas. Quando o PT e a presidente Dilma se apropriou do Estado brasileiro, como se o Estado brasileiro fosse anexo do Partido dos Trabalhadores ou mesmo dos seus aliados. Mas entre todos esses editoriais e as manifestações dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu evidentemente vou ficar com as manifestações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam o que afirmou o ministro Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União, foi inclusive o senador Cássio Cunha Lima, advogado do Partido dos Trabalhadores. Também estaria o ministro Dias Toffoli participando de uma cruzada golpista? Claro que não. Nós estamos, portanto, diante de uma ficção. Querem, na prática, terceirizar um problema que tem endereço, tem CPF, afirmou o ministro Dias Toffoli. Falar do processo de impeachment como um golpe depõe e contradiz a própria atuação da defesa da presidente, que tem se defendido na Câmara e agora vai se defender no Senado. Se socorreu do Supremo Tribunal Federal e estabeleceu parâmetros e balizas garantindo a ampla defesa. Alegar que há um golpe em andamento é uma ofensa às instituições brasileiras. E isso pode ter reflexos ruins, inclusive no exterior, porque isso passa uma imagem ruim do Brasil. Na mesma direção, o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, ainda que a senhora presidente da República veja a partir de uma perspectiva eminentemente pessoal a existência de um golpe, na verdade, há um grande e gravíssimo equívoco, porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal deixaram muito claro que o procedimento destinado a apurar a responsabilidade política da senhora presidente da República respeitou até o presente momento todas as fórmulas estabelecidas na Constituição. Até agora transcorreu tudo em mais perfeita ordem. Essa é a manifestação do ministro Celso de Mello. Estaria o ministro Celso de Mello atentando contra a sua longa vida jurídica? Estaria o ministro Celso de Mello atentando contra a Constituição que prometeu respeitar? Claro que não, senhoras e senhores senadores. Ouço com enorme prazer a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Ricardo. Eu, na realidade, também ouvi os três ministros se pronunciar e eles foram claros no pronunciamento em relação ao processo e ao rito do impeachment, não em relação ao conteúdo do impeachment. Quando nós dizemos aqui que impeachment sem crime é golpe, nós não estamos falando do processo, até porque o Supremo Tribunal Federal já definiu isso anteriormente lá na Câmara, e é um rito que nós vamos seguir aqui também, inclusive tendo o Código de Processo Penal como subsidiário dessa conduta. Então é importante deixar isso claro, que não me consta que eles se manifestaram sobre o conteúdo. Se assim o fizeram, desrespeitaram a função que eles têm junto ao Supremo, porque essa é uma matéria que pode cair para julgar. Eu espero que daí, neste caso, eles se declarem suspeitos para não avaliar. A segunda questão que eu queria colocar é que o vosso discurso é perfeito para um processo eleitoral, onde o Instituto é eleição. Nós temos que conversar aqui, senador, sobre quais são os crimes cometidos pela presidenta Dilma. Não adianta falar em Petrobras, não adianta falar em conjunto da obra, são duas questões que a Câmara mandou. Eu queria muito que Vossa Excelência pudesse tipificá-las, dizer a qual tipo penal que elas estão atingindo para se tornar crime, tendo em vista a Lei 1079, o que dispõe o artigo 85 da Constituição Federal. Isso é muito importante. Eu não entrei nos decretos porque não tinha tempo, amanhã eu vou falar deles. E vou falar de novo do atraso que teve no pagamento do Banco do Brasil. E aí nós
se for para discutir contabilidade do Banco do Brasil, vamos discutir a contabilidade do Banco do Brasil, inclusive à luz da portaria do Ministério da Fazenda, que determina para essas operações, e não é agora do governo da presidenta Dilma, que a contabilidade é semestral. Nós vamos ter essa oportunidade na comissão, mas só é importante isso, eu queria repetir, esse discurso é ótimo, mas o instituto onde ele tem que ser usado é outro, que é o processo eleitoral. Senadora Gleisi Hoffmann, agradecendo a contribuição de Vossa Excelência, eu divirjo plenamente da afirmação de Vossa Excelência. Veja bem por quê. O processo de impedimento, ele é um processo jurídico-político. Ele é jurídico, ele é político. A Constituição da República Brasileira delegou aos senadores da República o papel de juiz natural. Somos nós, senadores da República, não por capricho, mas porque assim delegou a Constituição, somos nós que seremos os juízes naturais do processo da Presidente da República. Então, o juízo de valor é de cada um. Naturalmente que Vossa Excelência tem um juízo de valor distante do meu e vice-versa. Como juiz, que todos nós seremos, porque nesse caso, no caso do impedimento, do impeachment de um presidente da República, pelos graves crimes, pelas violações constitucionais que a presidente Dilma fez em seus mandatos, nós aqui emitiremos o valor de juízo se houve crime ou não. Eu terei que respeitar a opinião de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência terá que respeitar a minha opinião. Porque, felizmente, não pensamos iguais, pensamos muito diferentes, mas o meu juízo de valor está claro e evidente. E na condição de juiz natural, eu evidentemente estarei trabalhando na direção do afastamento da Presidente da República, que perdeu a condição moral, que perdeu a condição política. Até porque, vamos aqui ser francos e diretos. Aí é parlamentarismo ou eleição. Francos e diretos. O deputado Eduardo Cunha hoje é criticado por Vossas Excelências. Mas o deputado Eduardo Cunha, ele empoderou-se no governo de Vossas Excelências. Foi durante o governo do presidente Lula, foi durante o governo da presidente Dilma, que o Eduardo Cunha se transformou no que é. Esse é um fato da vida real. E a vida é como ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Ouço prazer o senador Magno Malta. O senador Lindenberg também pediu. Ouço Vossa Excelência mais adiante com muito prazer, assim como a senadora Vanessa Graziotin. Senador Medeiros, inclusive. Agradeço Vossa Excelência. Se Vossa Excelência... Explicando... Pode, senador, presidente. Senador Ricardo, acho que o debate tem que se dar nessa esfera mesmo, e com esse tom, e essa gentileza de conceder a parte aos seus colegas, ainda que sejam contrários, e que pensem diferente de Vossa Excelência ou de mim. O respeito é a regra da boa convivência. Os olhos do Brasil estão voltados para nós. Eu gostaria de falar uma coisa, porque essa insistência realmente ela é muito forte. E a gente não pode forçar muito a barra nisso, porque a gente precisa ter consciência de que eles estão falando também para a base, eles estão fazendo discurso para a militância. A presidente Dilma perdeu todas as condições de fazer discurso para a nação. Não tem discurso para a nação, ela fala para a militância. Então essa insistência de golpe, por exemplo, a gente ouve N discursos aqui. A Câmara é golpista e o Senado não pode ser golpista. Mas ninguém chama o Supremo de golpista. Ninguém dá nome a ministros chamando-os de golpista. Por que não? Ora, quando Vossa Excelência fala das manifestações dos ministros, e 11 deles foram nomeados pela presidente também do presidente 8 de 11. 8 de 11, certamente se estivesse um golpe em curso, eles teriam legitimidade para se levantar. A diferença é que na Venezuela, Maduro manda no Supremo. Aqui não. As nossas instituições estão sólidas. É isso que nós temos que entender. A segunda coisa é que o crime realmente é fiscal. Lei de responsabilidade fiscal. Pronto. Esse é o jurídico. Existe uma lei de responsabilidade fiscal e que nós entendemos que a presidente violou.
O impeachment está na Constituição, esse também é o jurídico. Nós só temos que discutir isso. Como? Se nós não estamos assentados no Supremo, se nós não advogamos e nem somos julgadores de um crime jurídico. O crime é jurídico político. Pois bem, eu quero que o Brasil entenda que eu vou tocar em nota de R$1 agora, esse negócio que estão falando em euro, em dólar, ninguém entende. O crime é jurídico. Quero que o Brasil entenda. O que é político nisso? O crime é jurídico. Nós precisamos discutir o que é advindo do crime jurídico. Quais são as consequências do crime jurídico? As consequências da pedalada. Quais são as consequências da pedalada? Aí eu tenho que discutir. Desarrumar a economia, 10 milhões de desempregados, 300 por hora no Brasil. Nós não temos segurança pública, a saúde do Brasil virou uma piada, corte na educação, corte na saúde, bagunçaram a nação. A partir daí, do discurso para a base, alguns jornais começaram a reverberar essa história de golpe, mas esses jornais já zombavam e faziam do Brasil piada há 2 anos atrás. Porque fomos desclassificados no mundo inteiro por todas as agências de risco. Por que fomos desclassificados? Porque a economia desarrumou. Advindo de quê? Do crime jurídico. O crime jurídico é qual? A pedalada. Então, a gente discute o jurídico e discute o político. O jurídico é a lei de responsabilidade fiscal. O jurídico é a pedalada. O político é discutir a consequência, e a consequência é o sofrimento da população. Então essa história de que os artistas assinaram, que pena que eles não votam aqui. Não, porque o Mercosul vai se manifestar, que se manifeste. Até porque a manifestação deles nós temos que começar a entender e discutir, senador Ricardo, se para nós vale a pena essa permanência, sabe? Então, a Unasul vai se manifestar. Que Unasul? Que manifesta a Unasul? Entendeu, não? Para quem diz que faz o diabo para ganhar a eleição, manifestação pode ser manifestação demoníaca também, não é? Pode ser. Então, nós precisamos questionar o nosso papel. Já me encerro agradecendo Vossa Excelência, dizendo o seguinte: isso é jurídico e político. O jurídico é o impeachment, o jurídico é a pedalada, e o político é discutir as consequências disso. Muito obrigado, senador Magno Malta. Eu consulto a presidência. Eu tenho ainda por honra a senadora Vanessa Graziotin, o senador Álvaro Dias, o senador Medeiros e o senador Lindenberg, que me pedem a parte. Eu consulto a Vossa Excelência se eu posso conceder esses a parte. Fica à vontade, senador Ricardo Ferraz. Concedo a palavra com muita honra, e agora o senador Moca com muita alegria para mim. Com a palavra, com muito prazer, a senadora Vanessa Graziotin. Eu que agradeço e quero dizer que vou colaborar não só com Vossa Excelência, mas com meus colegas que também solicitam a parte, e com o presidente Renan, que já está na direção dos trabalhos, certamente, para iniciar a ordem do dia. Mas, senador Ferraz, eu primeiro quero dizer a Vossa Excelência que, a partir de hoje, nós estamos iniciando um debate que já vem sendo travado aqui, mas iniciando do ponto de vista formal, um debate que, como Vossa Excelência diz, é político, mas é, sobretudo, jurídico. Porque cabe, exatamente, porque cabe tão somente ao Senado, exclusivamente ao Senado, o julgamento. E o julgamento que se inicia já na primeira fase com admissibilidade ou não. Porque dentro da análise da admissibilidade, diferente do que fez a Câmara, senador, o próprio Supremo já determinou, nós temos que analisar os pressupostos jurídicos. Se a denúncia cabe ou se a denúncia não cabe. Se a denúncia é verídica ou se a denúncia não é verídica. O que nós não podemos fazer, senador, é enganar a população, como tentaram fazer como tentou fazer um número significativo de deputados, discutindo Lava Jato, discutindo coisas que não dizem respeito. O que é isso? Nós temos senador no Ô, meu filho. Discutindo questões que não dizem respeito ao processo, senador. Aí eu escuto do colega que acaba de fazer uma parte, a Vossa Excelência, dizer que nós temos sim que discutir as consequências dos crimes jurídicos. De fato, e isso está correto, vamos discutir as consequências. Por exemplo, são dois crimes que ela é acusada, 2 crimes. Não há nenhuma assinatura dela, que é a questão que chama de pedaladas, mas que é a inadimplência,
em relação ao Plano Safra. Não tem uma assinatura da presidente Dilma, não tem uma ação que envolve a presidente Dilma. Mas tudo bem, vamos discutir que consequência teve isso. Isso é o problema do desemprego, isso gerou o descontrole da economia? Claro que não. Isso não tem nada a ver, pelo contrário. Se não tivesse sido pago o Plano Safra aos agricultores, eles sim poderiam processar o governo federal por não estar cumprindo a lei. Então, isso nós precisamos debater. Agora, nós não podemos tergiversar, nós não podemos fugir do assunto. Tem 2 crimes que imputam a presidente, que nós vamos provar por A mais B, que nenhum deles pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. E, portanto, senador, o impeachment é golpe, porque quando há impeachment, que é constitucional, previsto em lei, mas que nele não se caracteriza o crime, o presidente do Senado já falou. Impeachment sem crime é golpe. O ministro Marco Aurélio também já falou. Impeachment sem crime é golpe. Pergunta dos ministros que falaram, do Gilmar Mendes, se impeachment sem crime, o que é na opinião dele? Pergunta. Ele vai dizer que é golpe, como os outros disseram. Obrigado, senador. Veja como as nossas diferenças estão expostas. Para mim, golpe é crime de responsabilidade sem impeachment. Isso sim é golpe. Golpe é quando você usurpa da prerrogativa do Poder Legislativo. Golpe é quando você viola a Constituição Federal. Golpe é quando você atenta contra a probidade administrativa e não quer ser punido. Na República, a lei vale para todos. A lei tem que valer para o presidente como vale para todo e qualquer cidadão. O fato dela ser presidente da República não dá à presidente Dilma o direito de aviltar a Constituição Federal. Por isso, senadora Vanessa Graziotin, diferentemente de Vossa Excelência, para mim, golpe é crime de responsabilidade sem impedimento. Isso sim é um duro golpe no Estado Democrático de Direito. E é exatamente isso que o Senado fará. O Senado vai afastar a presidente Dilma porque o Senado não se acovardará diante da realidade da conjuntura brasileira. Mas eu agradeço a parte de Vossa Excelência, ouço o senador Medeiros. Com muito prazer e com muita alegria, em seguida o senador Álvaro Dias. Senador Ferraço, lhe parabenizo pelo pronunciamento. Senador Ferraço, aqui tem sido constantemente, aliás, há quase um ano, desde que começou esse processo, que é como se fosse um mantra, repetido cotidianamente pela zaga do governo, aqui no Senado, como um pingo d'água, de que o impeachment é golpe. Bem, nós já desmistificamos isso, já desmentimos isso, já mostramos e esclarecemos. Mas agora eu vou fazer uma provocação ao contrário. Eu queria que mostrasse aonde está o golpe desse impeachment. Porque o impeachment, ele é um instituto constitucional usado para justamente verificar, é o processo para verificar quando o presidente comete crimes. E é o que nós estamos fazendo aqui. Se afastamos ou não. Segundo o ministro Marco Aurélio de Mello, o Eduardo Cunha não poderia nem sequer ter deixado de apreciar aqueles outros pedidos, aqueles outros 50 pedidos. No entender do ministro do STF, ele teria que ter recepcionado todos. Porque ele disse que é o seguinte, havendo o pedido de impeachment, ao ser protocolado, se ele cumprir os requisitos, o presidente não teria o poder discricionário de não acatá-lo. Bom, aqui até o presidente Renan agiu diferente quando foi feito um pedido contra o próprio ministro Marco Aurélio de Mello. Mas isso é só para mostrar de que é um processo normal. Bem, um dos pedidos foi aceito pelo presidente da Câmara. Foi aceito, houve uma comissão com amplo direito à defesa, depois foi votado por 367 deputados. E agora está vindo aqui para casa para admissibilidade pelo Senado ou não. O processo está transcorrendo como manda a lei, como manda o rito processual. Mas todos os dias vem a cantilena do golpe. Essa peça de marketing forjada ali nos porões do Palácio do Planalto, para trazer aqui e, de certa forma, enganar as pessoas. Temos que fazer esse contraponto e por isso lhe parabenizo. Dizer que o impeachment é um golpe, isso sim é golpe.
É exatamente isso que penso, senador Medeiros. Quem está de mal a pior em fase terminal é o governo da presidente Dilma. A nossa democracia, ela dá sinais visíveis de vitalidade e de dinamismo. Mas eu ouço o senador Lindenberg e em seguida o senador Álvaro Dias com muito prazer e honra. Senador Ferraço, é importante entender o momento que nós estamos aqui no Senado, que é um momento diferente da Câmara. Na verdade, agora, o Senado, nesse caso, nós temos que virar juízes. O impeachment é um processo político e jurídico. A partir da instalação da comissão amanhã, nós vamos ter que dissecar se houve crime ou não houve crime. E vamos ter que dissecar em cima dos fatos concretos. Não adianta, nesse momento não é o momento de dizer, eu quero impeachment pelo conjunto da obra. Não, porque isso aí você cerceia o direito de defesa. Qualquer cidadão tem o direito de se defender em cima de pontos concretos. São dois os pontos. Eu vejo muita desinformação aqui nesse debate. Muita gente falando, 2014. São dois pontos muito concretos. Pedaladas 2015 e pedaladas 2015 apenas o plano safra e 6 decretos de créditos suplementares em 2015. Senador Ferraço, sobre a pedalada que fala em 2015 do plano safra, não tem nem assinatura da presidente, não tem ato da presidente. Como vocês querem falar de crime de responsabilidade? A lei do plano safra é de 1992 e dá o controle para 4 ministérios do Conselho Monetário Nacional. Como dizer se há crime se não há ato? Não existe. Os 6 decretos de créditos suplementares, isso surgiu de uma grande confusão. Porque o controle da meta fiscal se faz, está lá escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo artigo 9º que fala decreto de contingenciamento. Esses 6 créditos suplementares é apenas remanejamento interno. Então, os senhores estão com um problema. Se aliaram o Eduardo Cunha para conduzir esse impeachment, mas não tem crime. Nós vamos mostrar isso na comissão. Não há crime. Eu já anuncio aqui, senhor presidente. E por isso que nós dizemos que é golpe. O centro do nosso trabalho, como juízes nesse momento, tem que ser dizer se há crime ou não há crime. Em cima dos artigos da Lei 1079. Vai ter que ser assim o debate. E eu já anuncio aqui uma articulação nossa para o senhor presidente, para chamar um acompanhamento internacional a esse processo. Na eventualidade dessa admissibilidade passar, a gente quer montar um tribunal paralelo com os maiores juristas do mundo, de todas as universidades, para acompanhar passo a passo o trabalho nosso aqui. Porque o fato, e eu repito, concluo dizendo isso, que impeachment sem crime de responsabilidade não tem jeito, senador Ricardo Ferraço, é golpe. E eu espero que os senhores saiam desse discurso geral e genérico e venham com a gente na comissão entrar nesses detalhes. O que é o plano safra, o que são esses decretos de créditos suplementares. Eu um dia aqui fiz a parte a vários senadores tucanos, que todos os governadores tucanos fizeram. Você sabe que o governo de São Paulo, em 2015, enviou uma mudança de meta fiscal para a Assembleia Legislativa. Naquele período, até ser aprovada a mudança de meta fiscal, o governo de São Paulo, do Geraldo Alckmin, apresentou 31 decretos de créditos suplementares. Então, é muito bom aqui ver a incoerência dos senhores. Né? O governador do estado do Paraná, Beto Richa, no ano de 2015, nem meta cumpriu. No ano de 2014, ele foi mudar a meta do superávit primário já em 2015. Então, eu espero que a gente continue esse debate na comissão especial, mais em cima de fatos concretos, porque Vossa Excelência não consegue me apontar. Em cima de qual artigo? Qual é o crime que a Dilma cometeu? Nós estamos entrando nessa fase, tem características penais aqui, tem que ter tipificação. Vossa Excelência não consegue aqui mostrar pra gente qual é o crime. A pedalada, Vossa Excelência faz um discurso genérico. E isso, na verdade, não se sustenta. Senador Lindenberg, Vossa Excelência está igual um ministro da alta corte. Está sempre ensinando. Vossa Excelência está sempre ensinando, tirando da cartola um ensinamento que não tem sustentação em lugar algum. Em lugar algum. Vossa Excelência sabe que o direito administrativo define ato próprio por ação e omissão.
tudo que o governo de Vossa Excelência fez até aqui foi de ato pensado e determinado. Vossa Excelência sabe que no processo do mensalão, que é mãe do petrolão, porque o governo de Vossa Excelência estabeleceu a delinquência e a corrupção como estratégia, como sistema de apropriação do patrimônio público. O Supremo Tribunal já julgou. E o mensalão foi julgado em torno da teoria do domínio do fato, segundo o qual, nesse conceito, o que se percebe claramente foi uma grande estratagema constituída para domínio do fato agora com a Dilma? uma grande estratagema para fraudar a realidade do país, e isso é o que aconteceu. Então, me perdoe, mas Vossa Excelência, eu já disse a Vossa Excelência e vou repetir. Vossa Excelência me lembra muito um provérbio do padre Antônio Vieira. Sabe por quê? Porque quem fala com palavras fala ao vento, e quem fala com obras toca ao coração. E Vossa Excelência fala ao vento, porque fala com palavras que não se sustentam. Mas esse debate nós vamos continuar dando aqui, porque Vossa Excelência insiste em enxergar a vida sobre a ótica de Vossa Excelência. E aqui, tanto Vossa Excelência como eu, seremos juízes. E aí Vossa Excelência vai emitir o seu valor de juízo, e eu o meu. E seguramente nós estaremos em campo opostos. Ouço com prazer o senador Álvaro Dias. Senador Ferraço, essa desvairada tentativa de convencer o país de que não houve crime de responsabilidade menospreza, ofende o Tribunal de Contas da União, que é uma Corte de Contas extraordinariamente qualificada tecnicamente e que julgou as contas públicas e definiu julgou em 2014, senador, pelo amor de Deus, como pedaladas os procedimentos adotados pelo governo e pela presidente Dilma. E mais, senador Ricardo Ferraço, o governo não precisaria adotar a contabilidade criativa das pedaladas se não tivesse repassado ao BNDES de 2008 a 2014 716 bilhões de reais para alimentar determinados grupos econômicos no país próximos dos governantes e alimentar nações, especialmente aquelas ideologicamente próximas também do governo, alimentando algumas ditaduras corruptas e sanguinárias mundo afora. Foram 716 bilhões de reais do Tesouro, do FAT, do FGTS, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros repassados ao BNDES com esta finalidade. O governo poderia dispensar as pedaladas se não tivesse agido dessa forma irresponsável, comprometedora e criminosa até. Mais uma vez, senador Ferraz, é bom dizer que nós não estamos aqui julgando. Eu levo um azar danado toda vez que eu vou falar, há uma interrupção. Senador Ferraz, mais uma vez destacar, nós estamos realmente julgando o crime de responsabilidade, mas deveríamos estar julgando outros crimes. E não estamos porque o senhor Eduardo Cunha protegeu Dilma, protegeu o governo, a não acolher pedidos de impeachment que incluíam outros crimes. Por isso faço referência sempre ao conjunto da obra de imoralidade pública edificada nesse país. É o conjunto dessa obra que deveria estar sendo julgado agora. Nós não estamos julgando, repito, porque o senhor Eduardo Cunha protegeu Dilma Rousseff para se autoproteger. Porque, obviamente, são crimes praticados também por ele, como presidente da Câmara. São os fatos estarrecedores revelados pela Operação Lava Jato que consubstanciam crimes praticados à sombra do poder no país, que envolvem direta ou indiretamente a presidência da República em vários deles. Portanto, não vamos minimizar essa ocorrência. Pode o PT trazer tribunal paralelo, já tem governo paralelo, terá residência oficial paralela.
É um paralelismo incrível. Aliás, este é o governo dos paralelismos desnecessários. Traga um tribunal paralelo e certamente ele se curvará à realidade dos fatos, senador Ricardo Ferraz. E veja, Vossa Excelência, o senador Álvaro Dias, que o governo e os seus aliados inventaram até mesmo a propina internacional. O caso da operação de crédito que o BNDES financiou obras de infraestrutura na Venezuela, até mesmo na participação do financiamento de obras de infraestrutura no exterior. A criatividade é tanta, a sofisticação é tanta, a compulsão é tanta pela delinquência, que inventaram o propinoduto internacional. É disso que se trata. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu ouço o senador Moca, o senador Aloysio e o senador Ataídes. Senador Ricardo Ferraz, eu vou ser bem objetivo. Eu vou ler um trecho em que o senhor Júlio Marcelo de Oliveira, que é procurador de justiça, membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, quando ele veio numa comissão, numa audiência pública aqui, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu estou repetindo sempre a mesma coisa, porque foi o cara que me convenceu. Eu perguntei para o Marcelo a respeito do que ele achava de tudo isso. Governo, tribunal. Quero nos governos anteriores. Ele está aqui na nota, falou que isso é uma grande mentira, porque ficava 10, 15 dias descoberto uma conta no valor de, no máximo, 200, 300 milhões. Ficaram descobertos mais de 40 bilhões só no Banco do Brasil durante 13 meses. 13 meses. Então eu acho isso uma coisa muito contundente, é muito forte isso. E querer dizer que isso é uma coisa normal, que é uma coisa igual, uma outra coisa, governador e prefeito, eles têm autorização da Assembleia Legislativa para fazer crédito suplementar. É diferente do governo federal. Usurpar as funções do Congresso Nacional é uma coisa extremamente grave. Gastar dinheiro que está sem previsão orçamentária é crime de responsabilidade. Muito obrigado, presidente. A Vossa Excelência, ouço com enorme prazer o senador Aloysio Nunes, e em seguida encerrando o senador Senador Ferraz. Senador Ferraz. Senador Ferraz, Vossa Excelência é um dos membros mais destacados da Comissão de Relações Exteriores, por isso eu aproveito a ocasião de encontrar Vossa Excelência na tribuna para me referir a um tema que é ao mesmo tempo da nossa comissão e um tema intimamente relacionado com o debate de hoje. Falou-se aqui muito em crimes. Na semana passada foram cometidos vários crimes aqui no plenário do Senado, o crime contra a inteligência do Senado, crime contra a inteligência dos brasileiros. Ao me apresentarem alguns colegas nossos como alguém que tivesse ido... Por favor. Como alguém que tivesse ido aos Estados Unidos para conspirar contra o Brasil, para pedir o apoio do Império, como disse um senador do PT, nosso colega, para que o Império, os Estados Unidos, atuassem para destituir um governo democrático. Esses foram os crimes contra a inteligência e contra a verdade dos fatos. Vossa Excelência é membro da Comissão de Relações Exteriores. Infelizmente, aqueles que me acusaram de conspiração no exterior não são tão assíduos quanto Vossa Excelência. Se tivessem sido, teriam registrado que esse pedido de licença foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores antes de se fixar a data da votação na Câmara. Mais ainda, a minha passagem, o meu bilhete, senador Lindbergh, Vossa Excelência foi um desses que veio aqui me acusar de conspirador, por favor, ouça. O meu bilhete, a minha passagem para os Estados Unidos foi retirada no dia 10 de março. 10 de março.
Nem eu, nem Vossa Excelência, nem a própria presidente Dilma sabiam que o impeachment seria julgado naquele domingo. E eu fui lá, sim, com missões já há muito tempo programadas na minha agenda e discutidas na Comissão de Relações Exteriores. Uma reunião com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano e com o líder dos democratas naquela comissão. Sabe por quê? Porque eu já havia trabalhado com esse senador norte-americano na elaboração de um manifesto envolvendo parlamentares de toda a América em defesa da democracia da Venezuela, contra o seu amigo Maduro, meu caro deputado, senador Lindbergh. Esse senador norte-americano aventou a ideia de termos reuniões continentais com todos os parlamentares dos países membros da OEA, para que a OEA tivesse uma participação mais forte dos parlamentos. Este foi o meu encontro. Tive um encontro também com o ex-embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Tom Shannon, que a partir da sexta-feira passada, é o principal conselheiro político de John Kerry. Portanto, uma pessoa que tem uma voz ativa, importante na política norte-americana em relação à América. Um dos articuladores da viagem do presidente Obama a Cuba. Fui conversar com o embaixador Shannon no interesse de ouvir a opinião dele sobre a política externa norte-americana, especialmente a partir dos desdobramentos que se espera da viagem do presidente Obama a Cuba. Esse foi o meu pecado. Essa foi a minha conspiração com o Império. Tive realmente uma reunião promovida por um órgão, um organismo, que é um escritório de lobby, é um lobby norte-americano, que é uma atividade perfeitamente legalizada, uma reunião com investidores, com empresas norte-americanas que investem no Brasil. Essa organização é uma organização bipartidária, tem lá democratas e republicanos, para fazer uma exposição a respeito das perspectivas econômicas do Brasil, que hoje estão ameaçadas por uma crise conjuntural, mas que são importantes, são ricas. Fui falar sobre a economia brasileira, a potencialidade do Brasil e dar a eles a segurança que qualquer que fosse o desfecho dessa crise política, o Brasil continuaria sendo um país que cultiva as boas relações com os Estados Unidos desde o tempo do Império. Pedir agora, do Império Brasileiro, a ideia de que os Estados Unidos possam estar interessados em interromper qualquer processo político brasileiro é uma fantasmagoria absurda, infantil, ginasiana. O presidente Lula tinha relações quase carnais com o presidente. Os governos do PT jamais representaram qualquer ameaça para os interesses norte-americanos no Brasil. Jamais. Houve sim aquele episódio do Snowden, em que a presidente Dilma reagiu bem, positivamente. Mas as relações foram restabelecidas num alto nível. E a nossa Comissão de Relações Exteriores, Vossa Excelência estava lá, contribuiu para o êxito da viagem da presidente Dilma aos Estados Unidos, ao aprovarmos 2 acordos internacionais que eram apreciados, que eram esperados com muito empenho pelo presidente Obama e pela própria presidente Dilma Rousseff. Depois fui ao México, uma reunião com a Comissão de Relações Exteriores do México. E lá tive contato, senador Humberto Costa, com a senadora mexicana, com que Vossa Excelência encontrou ainda recentemente, e que me pediu que transmitisse a Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, o apelo para que o nosso Senado possa receber e patrocinar uma reunião no final do ano daquela organização de parlamentares americanos. Eu queria dar fazer esse aparte talvez um pouco extemporâneo, porque eu estava com essa coisa atravessada aqui, na garganta. As calúnias contra mim que foram proferidas aqui, nessa tribuna. Houve, inclusive, senadora Gleice Hoffmann, a senhora disse que eu que fui aos Estados Unidos e eu que coloquei o tema da crise política brasileira na imprensa internacional. Mentira! Foi a presidente Dilma Rousseff que promoveu uma entrevista à imprensa aqui no Brasil para exatamente alardear essa tese fantasmagórica, farsesca do golpe.
quem vai fazer apelo para organizações internacionais, para outros países interferirem no processo brasileiro, é a presidente Dilma Rousseff, que mandou para uma reunião da Unasul o seu chanceler e o seu conselheiro internacional, Marco Aurélio Garcia, com o objetivo de pedir sanções contra o seu próprio país. E felizmente deram com a cara na porta. Os únicos países, governos que deram ouvidos a essa lenga-lenga foram o governo da Venezuela e o governo da Bolívia. Esse é o esclarecimento que eu queria fazer a Vossa Excelência e ao plenário desta casa, prestando contas de uma viagem que fiz, na linha da ação de muitos parlamentares desta casa, que também se esforçam para que o Senado brasileiro seja o interlocutor de outros senados, de outros parlamentos, para fortalecer as relações entre os povos das Américas. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu ouço muito rapidamente o senador Ataídes, mas penso que deve encerrar, porque estamos todos ávidos pela eleição da comissão que vai analisar o impedimento da presidente Dilma, e eu jamais poderei ser aqui acusado, presidente, de estar procrastinando uma decisão tão importante como essa. Mas quero crer que Vossa Excelência fará uma parte ligeiro para que nós possamos instituir a comissão. Obrigado, senador Ferraz. Vossa Excelência, num curto espaço de tempo, Vossa Excelência colocou tão somente esses dois crimes, os créditos suplementares e os empréstimos contraídos junto ao Banco Estatal, quando Vossa Excelência disse que a presidente Dilma cometeu probidade administrativa e feriu a lei orçamentária. Eu quero parabenizar, senador, e dizer o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 36 e 38, bem como a lei de responsabilidade dos crimes de responsabilidade também, no seu artigo 10 e 11, inciso 4 e 3 e 2, melhor dizendo, do artigo 11, como também o artigo 167 da Constituição Federal, deixa-se muito claro. É uma pena que o senador Lindbergh, é bom que a gente coloque isto, é uma pena que ele não tem o tirocínio de interpretar estes artigos da lei, porque se ele ler estes artigos, eu tenho certeza que ele vai entender quais foram os crimes cometidos pela presidente Dilma. Eu espero que o senador Lindbergh volte para a universidade, conclua um curso superior, porque aí com certeza ele vai poder interpretar a nossa legislação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, ouço com prazer, encerrando o meu pronunciamento, senador Flecha. Senador Ferraz, quero parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento de hoje, porque nós estamos sendo assistidos pela TV Senado e ouvidos pela Rádio Senado pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Então, o que o PT vem fazendo ao longo desse tempo todo, de usar um mantra de é golpe, é um desrespeito à inteligência dos brasileiros, é um desrespeito. O Brasil por inteiro, ele está aguardando exatamente que o Senado agora, como juízes, possa vir a fazer aquilo que o Brasil espera, porque a prática da improbidade administrativa, de ter descumprido a lei de responsabilidade fiscal, está clara, só não enxerga quem não quer, são poucos aqueles que não querem. E aí, o senador Lindbergh disse que vai chamar um tribunal internacional para acompanhar paralelamente, vai ter um governo paralelo, vai ter um Palácio do Planalto paralelo, só que, senador Ferraz, eles esquecem que esse paralelismo não terá os 30 mil cargos comissionados para colocarem os apaniguados do Partido dos Trabalhadores, que usaram o governo, usaram o nosso país com um projeto de poder e não de um projeto de Estado. Ou seja,
não olharam o Brasil, olharam tão somente os interesses próprios e escusos. Vamos avançar, porque se aproxima o dia 11 ou o dia 12, em que nós vamos votar aqui no plenário do Senado a admissibilidade e o afastamento da presidente que está no poder, para que o Brasil volte, se Deus quiser, e ele há de querer, a ter o seu caminho de progresso retomado. Na prática, encerrando, presidente, na prática, esta tentativa de intimidação que faz o senador Lindenberg não vai intimidar ninguém. Não vai intimidar o Congresso brasileiro. Já tem 4 no artigo 14. Não vai intimidar o Senado da República, não vai intimidar o Supremo Tribunal Federal, até porque nós sabemos, é um senador bom de bravata, bom de retórica, mas nós sabemos que a democracia brasileira vai bem, e esses tribunais, a lei mar que ele quer trazer para o Brasil, não encontrará eco nem guarida, porque quem vai mal aqui é o governo dele, e quem vai muito bem aqui é a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Artigo 14, senhor presidente. Eu vou conceder a palavra na forma do artigo 14 à senadora Gleice. Em seguida nós vamos começar a ordem do dia. Senhor presidente, eu fui citado 4 vezes. Foram 4 citações. Eu tenho 4 artigos 14 aqui. Com a palavra, Vossa Excelência. É rápido, aí ele pode usar. Eu só queria, senador Renan, esclarecer, uma pena que o senador Aloysio não está aqui, mas primeiro dizer que ninguém teve voto de censura ao senador Aloysio, e muito menos ou quis repreender. Eu usei a tribuna e esse debate veio a curso no plenário, e o que eu disse foi que o senador Aloysio tinha dado uma entrevista, porque eu vi a entrevista do senador Aloysio para a Rede Globo, deu uma entrevista falando sobre o impeachment e debatendo essa questão de golpe versus impeachment. E foi o que eu disse, que o presidente da Comissão de Relações Exteriores estava lá no exterior aproveitando uma viagem que fez para defender o processo que tinha se iniciado na Câmara. Não menti a respeito disso, foi exatamente isso que ele fez lá. E como nós estamos no debate político aqui, tem que acatar também que nós temos posição divergente da dele. Não é porque é presidente da Comissão de Relações Exteriores que ele pode ir para o exterior falar o que pretende falar e não ter contraditório. Tá bom. Estou aqui, Gleice. Ordem do dia. Como todos sabem, as sessões de segunda-feira, segundo o nosso regimento interno, não possuem ordem do dia. No entanto, convoquei a presente sessão com item único na pauta em virtude dos entendimentos mantidos na última terça-feira, 19/4, após sugestão do senador Aécio Neves, a fim de imprimir um ritmo adequado à apreciação da denúncia número 1 de 2016, na forma que não seja nem tão célere a ponto de prejudicar direitos e garantias processuais, nem tão lento a ponto de parecer procrastinação. Sendo assim, hoje elegeremos a comissão especial destinada a dar parecer a denúncia número 1 de 2016, lida neste Senado na última terça-feira, e cujo prazo para indicação pelos líderes dos blocos partidários esgotou-se na última terça-feira. Esta presidência informa que recebeu de todas as lideranças dos blocos partidários os nomes dos candidatos que irão compor a comissão especial que proferirá parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, referente ao processo e julgamento da Presidente da República por suposto crime de responsabilidade. Eu peço ao senador Gladson que, por favor, leia os nomes dos candidatos à comissão especial, senhor presidente Renan, pelos líderes partidários. Em seguida, daria a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Em seguida, daria a palavra a Vossa Excelência, senador Capibiri. São os seguintes nomes indicados pelo PMDB, Suas Excelências como titulares: senador Raimundo Lira, Rose de Freitas, Simone Tebet, Dário Berger, Valdemir Moca. Como suplentes: Hélio José, Marta Suplicy, Garibaldi Alves, João Alberto Souza. Bloco Parlamentar da Oposição: PSDB, Democratas e PV. Como titulares: Aloysio Nunes Ferreira,
Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima, Ronaldo Caiado. Como suplentes, Tasso Gereissati, Ricardo Ferraço, Paulo Bauer, Davi Alcolumbre. Bloco de apoio ao governo, PT e PDT. Gleice Hoffmann, Lindeberg Farias, Delmário Mota. Como suplentes, Humberto Costa, Fátima Bezerra e João Capiberibe. Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, PSB, PPS, PCdoB e Rede. Como titulares, Fernando Bezerra Coelho, Romário, Vanessa Graziottini. Como suplentes, Roberto Rocha, Randolfo Rodrigues, Cristóvão Buarque. Bloco moderador, PTB, PR, PSC, PRB e PTC. Titulares, Wellington Fagundes, Zezé Perrella. Como suplentes, Eduardo Amorim, Magno Malta. Bloco Parlamentar Democracia Progressista, PP e PSD, senadora Ana Amélia, José Medeiros, Gladson Cameli. Como suplentes, Sérgio Petecão, Wilder Moraes e Otto Alencar. Segundo o acórdão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF número 378, não serão admitidas candidaturas avulsas, de modo que restará ao plenário homologar ou não a chapa única, fruto da indicação dos líderes dos blocos partidários. O regimento não prevê discussão da chapa, de modo que eu vou conceder a palavra que nos pede o senador João Capiberibe para uma questão de ordem, e tão logo nós passaremos imediatamente à votação, que se não houver objeção do plenário, será realizada por procedimento simbólico. Com a palavra, Vossa Excelência, para uma questão de ordem. Presidente, senador Renan Calheiros, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, trago aqui uma questão de ordem, assinada por 7 senadores, exatamente para dirimir essa dúvida que uns chamam de golpe e outros não. Então, a questão de ordem é no sentido de afastar essa possibilidade de esse processo que nós estamos conduzindo seja chamado de golpe. Vemos nos termos do artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal formular a seguinte questão de ordem. O artigo 377, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, dispõe que compete privativamente a esta Casa processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Já o artigo 382 do mesmo regimento estatui que no processo e julgamento se aplicará, no que couber, a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que, por sua vez, em seu artigo 38, prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no processo de impeachment. Foi apresentado na Câmara dos Deputados denúncia de crime de responsabilidade contra o vice-presidente da República, na qual se sustentou que o denunciado teria praticado atos de igual natureza daqueles que motivaram a decisão do plenário da Câmara dos Deputados, no sentido de autorizar a abertura de processo de crime de responsabilidade contra o presidente da República. Tais atos consistiram em decretos de abertura de créditos suplementares, assinado pelo vice-presidente da República em 2015, no exercício da presidência, e que, na visão do denunciante, teriam infringido a lei orçamentária anual. O presidente da Câmara dos Deputados negou seguimento à denúncia, muito embora tivesse, meses atrás, determinado o processamento de denúncia formulada contra a presidente da República pela prática de atos da mesma natureza. Impetrado o mandato de segurança número 34.087 no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, que mandou arquivar a denúncia contra o vice-presidente, foi deferido liminar pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de determinar o seguimento da denúncia
com a constituição de comissão especial para emitir parecer sobre ela. Temos, portanto, a autorização pela Câmara dos Deputados da instauração de processo de crime de responsabilidade contra o Presidente da República e determinação judicial para que seja examinado pela mesma Câmara denúncia contra o Vice-Presidente da República fundada em atos de mesma natureza daqueles praticados pela Presidente. O processo e julgamento, em ambos os casos, se dá no Senado Federal. Na hipótese de crimes conexos de mesma natureza, tanto o regimento interno do Senado Federal quanto a própria Constituição prevê o julgamento simultâneo. O artigo 377, inciso 1º, do regimento interno do Senado Federal e o artigo 52, inciso 1º, da Constituição. Essa referência é feita em relação aos ministros de Estado para deixar claro que o foro do seu julgamento, nesses casos, é o Senado Federal. Quanto à conduta de ministros de Estado, quando a conduta de ministros de Estado não é conexa ao ato do presidente qualificados como crime de responsabilidade, o julgamento dos ministros se dá pelo Supremo Tribunal Federal. Nos termos do artigo 101, inciso 1º, letra C da Constituição, de qualquer modo, a Carta Magna e o artigo 377, inciso 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, anunciam que, havendo conexão, o julgamento dos acusados deve ser feito no mesmo processo. Igual lógica se aplica em relação a crimes conexos de mesma natureza praticados por presidente e vice-presidente da República. O artigo 382 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 38 da Lei 1079 de 1950, determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, o CPC, ao processo de crime de responsabilidade. O artigo 76, inciso 1º desse Código, estipula que há conexão quando, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Já o artigo 79 do Código de Processo Penal reza que a conexão importa a unidade de processo e julgamento. Conforme leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, a conexão é o nexo, a dependência recíproca que os fatos e as coisas guardam entre si. Quando as infrações são conexas, deve ser apreciada num só processo, inclusive por economia processual. Prática do Processo Penal, São Paulo, 1988. À luz do exposto, senhor presidente, entendemos que os artigos 377, inciso 1º, e 382 do Regimento Interno do Senado Federal, combinados com o artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 38 da Lei 1079 de 1950 e os artigos 76, inciso 1º e 78 do Código de Processo Penal, devem ser interpretados de forma a se garantir que os processos de impedimento da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer sejam julgados aqui no Senado a um só tempo. Entendendo que a simultaneidade de julgamento não se deve interromper o processo específico já em andamento nessa casa relacionado à presidente Dilma. Esse é o nosso entendimento, que não se suspenda o processo em andamento. Ressalte-se que sem essa providência, o disposto no artigo 382 do Regimento Interno do Senado Federal resultará descumprido, na medida que não serão aplicados subsidiariamente ao processo as normas fixadas no Código de Processo Penal para casos de conexão de crimes. Em síntese, formulamos a presente questão de ordem quanto à aplicação dos artigos 377, inciso 1º, e 382 do Regimento Interno, solicitando resposta ao presidente da Casa, a qual, em nosso juízo, não pode ser outra senão a de que, por força desses dispositivos regimentais, a decisão final sobre ambos os procedimentos de impedimento da presidência e do vice deverá ser tomado em conjunto, em obediência ao disposto na legislação
processual penal. Era essa a questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, Senhor presidente, para contraditar, senhor presidente. presidente. Eu vou Para conceder contraditar a palavra ao senador Cássio Cunha Lima para contraditar a questão de ordem. Excelência, se vocês Em seguida, eu daria a palavra a É você. só para completar a questão de ordem, senador. Que O senador Randolfo é um dos autores da questão de ordem. Então, com a agradeço, Vossa Excelência, presidente. Com a aquiescência do senador Cássio Cunha Lima. Até para poder ouvir a contradita do senador Cássio Cunha Lima, me permita só ler um parágrafo do mandado de segurança 34087, concedido pelo ministro Marco Aurélio, que determinou que o presidente da Câmara desse seguimento ao procedimento de impedimento do vice-presidente da República pelas mesmas razões ao qual está sendo acusada a senhora presidente da República. Diz, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio: nota-se que após declarar-se perfeita a peça inicial, sob o ângulo formal, adentrou-se o fundo, assentando-se a insubsistência do que articulado, muito embora no fecho, de modo impróprio, haja sido utilizada figura ligada a preliminar, reconhecendo-se inepta a denúncia em vez de improcedente, mero erro no emprego da expressão, o que não afasta o vício. Nesta decisão de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, ele declara que o presidente da Câmara dos Deputados não poderia, senhor presidente, adentrar o mérito da denúncia em relação ao vice-presidente da República. Ele, o presidente da Câmara dos Deputados, declarou que a peça movida contra o vice-presidente era perfeita, mas rejeitou-a, destacando, adentrando no mérito da denúncia. Descabido, despropositado, e tanto é despropositado que foi objeto de um mandado de segurança concedido pelo ministro Marco Aurélio contra o presidente da Câmara. Ocorre, senhor presidente, que estamos, este o impasse que o senador Capiberibe, como nosso porta-voz, apresenta em plenário. Veja, a decisão do ministro Marco Aurélio, a decisão do Supremo Tribunal Federal não está sendo cumprido pelo presidente da Câmara dos Deputados. Não tem sido dado sequência ao procedimento que pede também o impedimento do vice-presidente da República, ao passo que o processo em relação à presidente da República foi dado sequência célere por parte da Câmara dos Deputados. Presidente, cabe a esse plenário do Senado Federal, que tem, além do juízo de admissibilidade sobre o processo de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, tem também, aqui, cumpre o papel também de ser tribunal juliforme sobre essas denúncias. Nós julgaremos, nós seremos os julgadores deste processo. E cabe, obviamente, é por isso que arguímos, recorremos e pedimos socorro a Vossa Excelência, cabe a Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional, restabelecer a ordem e o direito nesta questão, determinando, obviamente, que o quanto antes a Câmara dos Deputados dê sequência ao procedimento de impedimento do presidente da Câmara dos Deputados por uma razão simples. São as mesmas razões que levaram a Câmara dos Deputados ter o juízo de admissibilidade em relação ao presidente da República. Com a palavra ao senador Cássio Cunha Lima para contraditar a questão de ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apenas para lembrar aquilo que é do conhecimento de todos, e muitas vezes o óbvio precisa ser dito, que no nosso comando legal, na hierarquia das nossas leis, o topo é a Constituição. Não podemos, sob hipótese nenhuma, confundir uma recomendação do regimento interno do Senado Federal com o texto constitucional. E a Constituição é muito clara no seu artigo 85, e apenas para ser didático, farei a leitura do que está disposto no artigo 85 da nossa Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. E aí você tem o enunciado de 7 incisos e um parágrafo único. Portanto, na leitura simples e direta do artigo 85 da Constituição, nós não temos referência à figura do vice-presidente da República. Tão somente a Constituição recomenda que o Congresso Nacional, em suas duas casas, apurem
os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. A Constituição não faz nenhuma referência ao vice-presidente da República. Portanto, não há como data máxima venha, respeitando a iniciativa dos autores da questão de ordem, a mesa acolher os argumentos trazidos, porque não encontramos sequer nexo causal nos dois pedidos, como se tivéssemos aqui que aplicar um efeito suspensivo ao processo instalado para que a outra casa possa deliberar sobre um pedido de impeachment contra o vice-presidente. Não há como impedir o funcionamento desta comissão, sobretudo aplicar a questão de ordem levantada um efeito suspensivo à luz da Constituição e mesmo lastreado do nosso regimento. Então é essa contradita, senhor presidente, que gostaria de trazer a Vossa Excelência à mesa diretora e ao plenário do Senado Federal. Presidente, só para esclarecer, muito rapidamente. líder, eu gostaria de esclarecer. Senador Capiberibe. Não há pedido de paralisação desse processo, do processo no Senado. A questão de ordem não pede isso, né, para esclarecer. Uma outra questão é que presidente e vice-presidente foram eleitos juntos. Então, esse é outro esclarecimento. Pede-nos a palavra pela ordem o senador Lindbergh, o senador Caiado e o senador Álvaro Dias. Senhor presidente. O senador Regufe. Eu quero propor a inversão da ordem para que nós possamos atingir o objetivo colimado desta convocação. Vou ser muito breve, senhor presidente. Eu em seguida daria a palavra a Vossa Excelência e eu queria só guardar os precedentes para a questão de ordem. Senador Lindbergh. Senhor presidente, muito rapidamente, eu quero dizer que, ao meu ver, essa questão de ordem é pertinente. Já há uma decisão há mais de 3 semanas do ministro Marco Aurélio para que se instale a comissão do impeachment do Temer, mas, infelizmente, o presidente Eduardo Cunha não aceita as orientações do Supremo. Vale dizer que, nesse caso, apoiado pelo PSDB. Há 3 semanas, o PSDB e o DEM não indicam seus membros para aquela comissão. Vossa Excelência sabe que nós temos uma visão que esses decretos de créditos suplementares, a assinatura não significa crime. Mas o fato é que o vice-presidente Michel Temer assinou 4 também, em 2015. Se vai ser julgada a presidenta Dilma, nada mais natural que seja também o vice-presidente Michel Temer. Então nós achamos que a questão de ordem feita pelo senador Capiberibe é uma questão de ordem pertinente e pode muito bem ser analisado por Vossa Excelência. Senador Ronaldo Caiado. Além do embasamento trazido aqui pelo senador Cássio Cunha Lima, em relação especificamente a atos praticados pela presidente da República, é importante que possamos mostrar a toda a população que essa questão de ordem é simplesmente procrastinatória. É tentar dificultar aquilo que é o início dos trabalhos. Veja bem, senhor presidente, o que o ministro Marco Aurélio relatou quando foi instigado a se pronunciar em relação à tese da junção dos 2 processos. Como fiz ver ao implementar a medida acauteladora no mandato de segurança 34087 da minha relatoria, descabe a paralisação do processo de impedimento instaurado contra a chefe do Poder Executivo, considerada a denúncia formalizada contra o vice-presidente da República. Decisão do ministro. Descabe. Não se pode, hora alguma, vincular uma denúncia a outra. No caso, há de observar-se a autonomia das apurações e dos atos praticados pelos agentes políticos. O procedimento em trâmite na Câmara dos Deputados já conta com instrução finalizada.
parecer da comissão especial e votação do plenário marcada para a tarde do dia de hoje, 17 de abril de 2016. Então, senhor presidente, fica claro, evidente, que essa questão de ordem não tem a menor procedência. Até porque o ministro Supremo já disse, são duas situações distintas. Esta casa só pode acolher uma matéria se ela tem a admissibilidade da outra. O Senado Federal tem que dar continuidade no processo que a presidente da República está respondendo. E assim o ministro Supremo Marco Aurélio respondeu a pergunta que foi feita pelo deputado do PT no mandato de segurança. Então eu acho, senhor presidente, que essa matéria é vencida, o Supremo Tribunal Federal já deu o parecer e, como tal, nós precisamos de colocar em votação imediatamente os 21 membros que compõem a comissão e esperamos que hoje também, já que o governo procrastinou 5 dias da decisão, possamos votar o presidente e o relator e começarmos a trabalhar naquilo que o Brasil todo espera de nós. Muito obrigado. Senador Álvaro Dias. Estou seguindo a ordem aqui. Senhor presidente, também para asseverar, do meu ponto de vista, a improcedência dessa questão de ordem. Se desejam reivindicar o impeachment de Michel Temer, deve aguardar que ele assuma a presidência para fazê-lo, já que a Constituição do país é clara. O impeachment cabe apenas ao presidente da República. De outro lado, senhor presidente, essa é uma questão que deve se cingir ao debate entre Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal. Se já há uma manifestação do Supremo Tribunal Federal que possa ser questionada, que seja questionada no foro adequado, que é o da Câmara dos Deputados. Essa é uma questão controversa. O ministro Júlio do Tribunal de Contas já destacou que não cabe ao vice-presidente da República responsabilidade por decretos por ele assinados na ausência da presidência da República. É possível até que isso seja contestado, mas que seja contestado no devido espaço, no local adequado e no momento adequado. A nós cabe deliberar sobre matéria de fato, pendente, entregue a nós para deliberação, que é o impeachment da presidente Dilma, sem protelação, sem expedientes protelatórios, sem nenhum tipo de esperteza, porque isso afronta o desejo majoritário do povo brasileiro, que é de superar esse impasse o mais rapidamente possível, virando essa página da nossa história. Portanto, senhor presidente, a improcedência dessa questão de ordem é visível, é tão clara quanto a luz do sol. Senador Regufe. Senhor presidente, eu quero apenas informar o plenário que eu requeri hoje ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, que ele dê prioridade ao julgamento da ação de impugnação de mandato eletivo 761 que se encontra no Tribunal Superior Eleitoral. Toda a população e todo esse plenário sabe o momento que o país vive hoje. Não pode existir uma ação no Tribunal Superior Eleitoral tramitando e o tribunal simplesmente dá prioridade a outras coisas. Eu não posso acreditar que esse não seja um tema que deveria ter a prioridade do Tribunal Superior Eleitoral. Então entrei com esse requerimento hoje